Boa noite, amados irmãos, graça e paz de Jesus, a todos vocês da Igreja Batista Nova Canaã e vocês que têm nos acompanhado, têm nos seguido nesse tempo, nessa caminhada da pandemia. Nós estamos gratos ao Senhor pela oportunidade dessa transmissão e mais uma vez nós vamos nos reunir em oração com o intuito de orarmos, de buscarmos a presença do Senhor, colocarmos vários anseios, preocupações e também manifestar ao Senhor a nossa gratidão. A expressão do salmista Davi no Salmo 142 é essa: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, as minhas questões, a sua presença exponho a minha tribulação. E então ele coloca essa proposta de oração e assim nós vamos orar, buscando a presença do Senhor nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa transmissão, por mais esse encontro nosso de oração. E nós pedimos, suplicamos, oramos para que o Senhor atenda o nosso clamor. Nós somos imperfeitos, falhos, mas nós dependemos do Senhor. E a nossa oração é que o Senhor permita que nós tenhamos esse tempo de oração, esse tempo de manifestação da nossa gratidão ao Senhor, esse tempo de súplica ao Senhor juntamente com os nossos irmãos, esse tempo onde nós ouviremos a Tua voz e assim pedimos que o Senhor abençoe todos aqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando, aqueles nossos irmãos que são de perto ou aqueles que são de longe. O Senhor esteja abençoando a todos, abençoando a nossa igreja aqui reunida e assim pedimos a Tua bênção, a Tua direção e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho uma surpresa para vocês hoje. Nós teremos uma canção agora nas nossas reuniões de oração. No meio da pandemia nós não temos conseguido, mas hoje, graças a Deus, a minha equipe está aqui comigo. Nós vamos cantar que o nosso Deus, Ele é soberano, Ele guia tudo, Ele governa tudo. Cante conosco agora nessa hora. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, que criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus
separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, que criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Amém, povo de Deus. Graças a Deus pela vida do Lucas, da Vanessa, que estão aqui comigo hoje, nesse tempo, e nós agradecemos a Deus por essa oportunidade de louvá-lo e dizer que Ele é o nosso Deus soberano. Nós descansamos o nosso coração nessa certeza de que Deus está no controle, nunca perdeu o controle e sempre estará controlando todas as coisas. Essa é a convicção que nós temos, que a Bíblia fala para nós. Inclusive nós descansamos o nosso coração, as nossas inquietações diante do Senhor, sabendo que Ele é soberano, que Ele governa tudo, e o apóstolo Paulo diz que Ele faz tudo conforme a sua vontade, como lhe apraz. Graças a Deus por isso. Várias manifestações de gratidão chegaram até nós faremos menção nesse momento. Vários irmãos agradecendo pelo cuidado de Deus, pelo sustento, pela vida das suas famílias. Vários irmãos agradecendo pela vida da nossa equipe e também da minha vida, da vida do pastor, do sustento da nossa igreja. E nós somos extremamente gratos ao Senhor e tentamos manifestar isso para que a nossa igreja também viva esse ambiente de gratidão. Gratidão pelo aniversário da nossa igreja, gratidão porque Deus tem preservado a nossa igreja até esse exato momento. Nenhum dos nossos membros, ninguém da nossa membresia foi contaminado pelo Covid. Nós já passamos de 6 meses da pandemia e Deus tem preservado a saúde e também a saúde emocional dos nossos irmãos. É claro e evidente que todos nós sofremos com essa situação do isolamento, do distanciamento social, mas, no entanto, a graça do Senhor tem sido abundante sobre nós e por isso nós iremos agradecer nessa hora. Também chegou alguns pedidos que nós colocaremos diante do Senhor. Nós vamos orar pelos nossos governantes. As pessoas sempre perguntam para nós porque nós temos essa proposta, esse hábito de orar pelos governantes. É um princípio bíblico, a orientação bíblica é que nós oremos pelos nossos governantes, aqueles que estão investidos de autoridade, e nós devemos respeito, e a forma de nós cuidarmos dessas pessoas é orar para que elas se coloquem na presença do Senhor e temam a Deus acima de qualquer coisa. Nós vamos orar também pela nossa equipe, os nossos irmãos que têm nos ajudado nas transmissões. Vamos orar por todos aqueles que infelizmente estão contaminados pelo Covid, aqueles que estão em tratamento. Nós temos acompanhado os números da nossa cidade, temos ficado em alerta. No entanto, muito gratos ao Senhor pela recuperação de tantos e tantos da nossa cidade. Graças a Deus, a nossa cidade de Sorocaba tem sido um exemplo na quantidade de pessoas recuperadas pelo Covid, e nós agradecemos a Deus por isso. Vamos orar pelas famílias da nossa igreja, todas as famílias da nossa igreja, pelas crianças, pelos adolescentes e jovens que estão fazendo as aulas online, pedindo que Deus abençoe, pelos casais. Os casais agora têm a grande tarefa de ficar ou permanecer mais tempo dentro de casa, e vamos pedir que Deus continue cuidando da vida dos casais. Os idosos, aqueles que gostavam muito de dar uma passeadinha, ir no supermercado, bater perna no centro, e agora eles precisam ter esse entendimento, e vamos orar para que Deus continue cuidando deles, e também por aqueles que estão sofrendo algum impacto financeiro por conta dessa pandemia, tá bom? Alguns que
nós conhecemos que estão desempregados, alguns aqui do nosso entorno, né, o entorno do nosso bairro, e também algumas pessoas mais próximas, algumas pessoas que nós temos conhecimento. Então, convido você a orar nessa hora. Nós vamos agradecer a Deus e nós, na sequência, iremos pedir ao Senhor. Ore comigo nesse instante. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado a Deus por mais uma quarta-feira em que nós estamos juntos, reunidos através dessa plataforma digital. Obrigado, Senhor, por todas as pessoas que estão conectadas, estão envolvidas, ó Deus, com a nossa igreja, com as nossas transmissões. Obrigado, Deus, pelo aniversário da nossa igreja. Nós somos gratos ao Senhor porque até aqui a Tua mão de poder tem estado sobre nós e nós somos gratos, reconhecemos o Teu poder, reconhecemos a Tua atuação em nossa vida, em nossa igreja e também nas nossas famílias. Queremos agradecer pelas famílias da nossa igreja, queremos implorar que o Senhor continue cuidando, sustentando as famílias, desde as crianças, aqueles que em nossa igreja têm filhos pequenos, os nenês, as novas famílias que estão se formando. Queremos também colocar as crianças diante do Senhor, adolescentes e jovens com as aulas online, alguns dos nossos irmãos que estão trabalhando em home office, que o Senhor esteja abençoando, cuidando, abençoando também os casamentos da nossa igreja. Apresentamos a Deus os idosos, toda a extensão da nossa igreja, pedindo que o Senhor os abençoe e os guarde. Muito obrigado a Deus, porque até aqui nada de tão terrível e essa pandemia e também a enfermidade do Covid não chegou até a nossa igreja. Nós somos gratos ao Senhor por isso, mas nos lembramos das pessoas que estão acamadas, estão sofrendo, estão em tratamento, daquelas pessoas que estão internadas, e mais uma vez pedimos que o Senhor esteja abençoando as equipes médicas, todos aqueles e aquelas que estão envolvidas nas unidades hospitalares. Pedimos também por todos aqueles que estão trabalhando e assim estão mais vulneráveis, estão nas ruas, tendo contato com mais pessoas. Pedimos que o Senhor os proteja também. Pedimos por aqueles que estão desempregados, aqueles que estão sofrendo o impacto financeiro, ó Deus, por conta dessa crise, e assim pedimos que o Senhor cuide deles, que a Tua graça os alcance, os abençoe. Pedimos também pelas famílias da nossa igreja mais uma vez, colocamos diante do Senhor em gratidão e louvor a vida da nossa equipe, os nossos irmãos que têm nos ajudado tanto nas transmissões, pedindo que o Senhor continue cuidando, derramando sobre eles a Tua graça e os motivando para o trabalho do Senhor. Colocamos também, ó Deus, a nossa igreja em gratidão. Somos gratos ao Senhor pela fidelidade do Senhor, pela fidelidade dos nossos irmãos que têm sustentado essa obra, e nós pedimos que o Senhor continue derramando sobre nós o Teu poder, continue cuidando e sustentando as nossas vidas. Somos muito gratos ao Senhor e manifestamos assim a nossa gratidão. Colocamos diante do Senhor as pessoas que estão enfermas, acamadas mais uma vez, todos aqueles que estão aqui nos acompanhando nessa transmissão, e assim pedimos a Tua bênção, a Tua direção, e nos colocamos mais uma vez em submissão diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo que o Senhor alcance o nosso coração com a Tua misericórdia. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus por isso. Bom, nós estamos chegando ao final, da reta final dos nossos estudos a respeito de oração na nossa escola bíblica dominical e também nos cultos. Nós falamos bastante a respeito da doutrina de oração, e nesse culto de oração, adivinha sobre o que eu vou falar? Sobre oração. Eu quero falar a vocês e com vocês aquilo que Deus já falou ao meu coração. Está lá em Lucas capítulo 18. Eu quero ler do verso 1 até o verso 8, e nós vamos caminhando com Lucas capítulo 18. E você pode aí se inscrever no nosso canal, você pode compartilhar essa transmissão, você pode participar aí dos comentários, fique à vontade, mande aí o seu recado, tá bom? Lucas capítulo 18, o nosso tema hoje é orando sem esmorecer, e assim nós vamos estudar essa palavra que o Senhor Jesus, essa parábola que o Senhor Jesus deixou para nós a respeito de oração. Me acompanhe então, Lucas 18, de 1 a 8, diz assim o texto sagrado.
Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo mesmo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha me molestar, venha ficar me incomodando. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa expressão bíblica, por essa parábola que o nosso Senhor Jesus nos contou e deixou registrada através do médico Lucas, o evangelista Lucas, e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração e que possamos extrair lições preciosas dessa porção bíblica. Muito obrigado a Deus porque o Senhor revelou essa palavra e a guardou, a preservou até chegar em nossos dias. Somos gratos ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Lucas, ele é muito especial para mim, na minha caminhada, por conta de algumas parábolas. Por exemplo, a parábola de Lucas capítulo 15, do filho pródigo, é muito importante na minha caminhada, porque em algum momento da minha vida, da minha jornada, assim como de toda a humanidade, nós saímos e buscamos outras alternativas e depois nós tivemos aquela grande decepção com o mundo, com as questões que o mundo nos oferece, e assim tivemos que cair em si e voltar arrependidos para a casa do Pai. É muito interessante, é muito peculiar o Evangelho de Lucas, porque ele valoriza muito as mulheres, ele dá grande ênfase às mulheres, ele fala muito a respeito das mulheres, inclusive, logo no início nós temos um belo relato do Evangelho de Lucas, falando a respeito de Maria, e como Maria foi cuidando, ou sendo cuidada por Deus, para que Jesus tivesse então o seu nascimento e viesse a ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas também o Evangelho de Lucas vai falar bastante dos marginalizados, das pessoas que estavam à margem da sociedade da época, e como Lucas, o médico, vai tentando mostrar como o Evangelho vai alcançando todas essas pessoas. No entanto, Lucas também vai mostrar e vai deixar descrito, e se você quiser um exercício de casa, pegue um dia aí nessa quarentena, a sua Bíblia no Evangelho de Lucas e leia Lucas numa pancada só, como diria um amigo meu mineiro, num tiro só, e você vai ver quantas expressões da piedade humana de Jesus nós temos no Evangelho de Lucas. Lucas registra a vida piedosa de Jesus, ele mostra como Jesus tinha uma dinâmica em oração e como Jesus buscava a presença do Pai a todo momento, em todos os instantes. Então Lucas descreve vários momentos, em várias ocasiões, e assim relata basicamente Jesus orando. Lucas é o evangelho que contém muitas parábolas, e aqui nós estamos diante de uma delas, e depois, na sequência, nós temos a parábola do fariseu e do publicano, que também tem a ver com oração, que nós veremos na semana que vem, mas o Evangelho de Lucas, aqui no capítulo 18, vai falar sobre essa parábola que tem a ver com oração. Então, parábolas são histórias cotidianas usadas de uma maneira bem simples, no entanto, profundas, para falar e ensinar lições extremamente profundas, todavia com uma aplicação prática. É muito curioso isso. Jesus olha, por exemplo, para os lírios do campo e faz uma conexão com os lírios do campo, porque aquelas pessoas naquele contexto conheciam muito o lírio do campo. Certamente Jesus fala dos pardais, porque aquelas pessoas conheciam
e tinham muito contato com os pardais. Jesus, por exemplo, fala que o reino de Deus, por exemplo, citando uma parábola, é como uma rede, e certamente aquela população conhecia a rede, e aí depois Jesus faz uma grande aplicação. Então, parábolas falam e ensinam de uma maneira enigmática, mas de alguma maneira com uma imagem cotidiana e com aplicação prática. Então, se uma pessoa daquela época ouvisse as histórias como eles estavam ali ouvindo, eles entendiam. Nós que estamos há 2000 anos dessas histórias, dessas parábolas e dessas palavras de Jesus, também conseguimos entender, até mesmo porque algumas das parábolas têm algum contato com a nossa cultura também, mas certamente as parábolas falam de uma maneira muito enigmática, mas elas são completamente acessíveis. E algumas que Jesus deixou de uma maneira bem enigmática mesmo, para que as pessoas ficassem pensando, e até hoje estão tentando interpretar, e aí Jesus fala aquela linda expressão, que aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouçam, que entendam e que busquem a orientação de Deus para entender as parábolas. No entanto, a maioria delas são de fácil entendimento. E aqui Jesus, no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, vai contar para nós essa parábola da viúva, e também do fariseu e do publicano. É claro que Jesus não queria comparar Deus a esse juiz iníquo, falando que Deus é injusto. É claro que Jesus não estava fazendo essa conexão, falando que Deus é injusto. Muito pelo contrário, Jesus queria ressaltar e enaltecer que mesmo um juiz que não temia a Deus, mesmo um juiz que não tinha nenhum temor de Deus e nem respeitava homem nenhum, como o texto vai dizer, ele conseguiu manifestar justiça e muito mais o nosso Deus, que é o justo juiz. Então o caráter de Deus é justo, nós confiamos no caráter de Deus, nós confiamos na justiça de Deus, e Ele sempre age e sempre agirá a partir da sua justiça. E você pode dar um glória a Deus, falar amém, que Deus nos trata a partir da sua justiça. Alguém já disse que se Deus nos tratasse a partir dos nossos méritos, nós continuaríamos no inferno, mas Deus nos trata através da sua justiça. E você que está me ouvindo deve estar pensando, mas eu não sou justo. Então você foi justificado assim como eu também fui, pela graça e pela salvação que há no nome do Senhor Jesus. Então Deus nos quer bem a partir da justiça do Senhor Jesus, a partir do justo juiz que exerceu então a justiça, e Deus então recebeu e acatou o sacrifício de Jesus, e por isso em Jesus nós somos justificados, nós nos tornamos justos. Jesus chega diante do Pai e nos declara justo, e assim a justiça de Deus foi então contemplada. Mas essa é a pauta para uma outra conversa, para um outro dia, e aqui nós vamos então pensar a respeito de oração. No verso 1, diz o texto que Jesus contou essa parábola sobre o dever de orar. E olha que incrível essa expressão, dever de orar. Nós devemos orar. Se você é um cristão, se você é uma pessoa convertida, se você nasceu de novo, você tem esse dever, você deve orar. A oração deve fazer parte da sua vida. Alguns teóricos vão dizer, inclusive, que a oração deveria ser uma disciplina espiritual. Nós deveríamos entender a oração como uma disciplina espiritual, ou seja, deveríamos disciplinar o nosso tempo para exercermos a nossa espiritualidade, a nossa devoção, e buscarmos a Deus em oração. Aqueles que me acompanham e já nos ouviram bastante, tanto eu falando como Lucas aqui no púlpito e também na escola bíblica dominical. O irmão Fábio também dia desses fez uma linda exposição a respeito da oração de Jesus lá na cruz. Nós contemplamos e nós aprendemos com Jesus o dever de orar. Se Jesus, sendo Deus encarnado no corpo, e aí ele estava sujeito também às tentações, buscava a Deus em oração, quanto mais nós. E aqui nós aprendemos isso com ele. Ele fala que nós devemos orar sempre, e aqui nós já caímos em uma contradição, porque muitas pessoas, infelizmente, pensam que oração é um momento da vida, ou devem orar somente em um momento do dia. Eu penso e vejo que algumas pessoas não têm esse entendimento, que a oração deve percorrer a nossa jornada, deve estar conosco durante todo o nosso dia, enquanto nós fazemos as nossas atividades cotidianas e rotineiras. Nós deveríamos ter a concepção de que nós deveríamos
deveríamos estar em oração ou em atitude de oração, que é uma expressão que os antigos usavam, que nós perdemos no nosso cotidiano. Estar em atitude de oração, porque depois o apóstolo Paulo vai dizer para nós que nós devemos orar sem cessar, ou seja, passar todo dia, todo momento, todo instante em oração, em conexão com Deus, mesmo que os nossos lábios não estejam verbalizando palavras, mas que a nossa mente esteja em atitude de oração. Dia desses alguém me falou, nós estávamos em uma sala de espera, e a secretária então do médico chegou para todos aqueles que estavam ali naquele saguão e disse assim: olha, todos vocês são convidados a colocar o celular no modo avião, porque o som do celular está incomodando a todos. E eu fiquei pensando então, colocar o celular no modo avião, e fiquei pensando como eu poderia fazer uma aplicação dessa ideia do modo avião. E aí então eu fico pensando que nós deveríamos colocar nossa mente em modo oração, ou seja, nós estamos todo o tempo, em todo momento, em oração com o nosso Deus. E também o texto vai dizer para nós, no verso 1, que nós devemos orar sempre e nunca esmorecer. Certamente você que está me acompanhando, você conhece, sabe, está lembrando de alguém que era uma pessoa de oração e que infelizmente ao longo da jornada não conseguiu manter a vitalidade e veio a esmorecer, veio a vacilar. Pessoas que oravam muito e que infelizmente deixaram de crer no poder de Deus, deixaram de crer na esperança ou na expectativa de que Deus está agindo e que agirá de acordo com a sua vontade, e pessoas que assim esmoreceram e que deixaram de orar, deixaram de confiar plenamente no nosso Deus. Então, qual que é o intuito da parábola? Antes de Jesus contar a parábola, ele já dá a chave de interpretação. Jesus queria que nós pensássemos nessa proposta de uma oração contínua, de nós orarmos sempre, e ao mesmo tempo que essa oração contínua viesse nos levar a uma postura de não esmorecer, de não esfriarmos nessa procura a respeito da oração. No verso 2 ele conta então a parábola. Ele vai falar do primeiro personagem da nossa parábola. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. E aqui nós já entramos em choque, porque no Antigo Testamento, ou conforme a lei do Antigo Testamento, os juízes deveriam temer a Deus. Então esse juiz, parece que ele está fora do padrão, ele está fora da curva. Ele era um juiz que não temia a Deus, porque na cultura antiga tinha-se a ideia, principalmente os judeus, que um juiz tinha que ter muita sabedoria vinda de Deus. E como a sabedoria vem de Deus para a vida de uma pessoa? Através do temor do Senhor. Então o juiz que não teme a Deus seria quase, naquele contexto, quase que uma aberração. Era uma pessoa que estava completamente deslocada daquilo que era de fato a vontade de Deus. Então o juiz, ele tinha por necessidade que ter temor a Deus, porque senão ele não teria sabedoria, e se ele não tivesse sabedoria, certamente ele não julgaria com justiça, com eficácia. Então o texto está dizendo, Jesus está falando, que esse juiz, ele não temia a Deus, ele não respeitava homem nenhum. Olha que incrível, até parece que nós estamos lendo o jornal do dia de amanhã. Um juiz que não respeita homem nenhum. Ele está baseado na legislação e simplesmente por ele estar numa postura de autoridade, ele não respeita homem nenhum, ele não dá crédito a homem nenhum, ele não ouve ninguém. E assim, ele também não teme a Deus. E aí no versículo 3, nós temos o relato da segunda personagem da nossa parábola, que diz assim, versículo 3: havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, com esse juiz que não temia a Deus e com esse juiz que não respeitava homem nenhum. Se ele não respeitava homem, ele ia respeitar a mulher? Essa é a pergunta do texto. Lembrando que é Lucas que está fazendo isso. Se esse juiz ele não respeita um homem, ele não respeita a figura masculina, e nós sabemos como, infelizmente, as mulheres eram tratadas nesse contexto, os judeus, inclusive, oravam, graças a Deus porque eu não sou um estrangeiro, graças a Deus porque eu não sou mulher, e graças a Deus porque eu não nasci um cão. Essa era a oração de um fariseu. Então, nós estamos diante de uma parábola, de uma expressão bíblica em que um juiz, ele não atendia homens, e simplesmente a pergunta é, ele vai atender a mulher?
ele vai atender uma pessoa que é marginalizada, que é desprezada. Então havia também naquela mesma cidade um juiz que estava ali julgando a todo tempo, e havia também essa viúva. E eu gosto muito de pensar nessa viúva, porque essa viúva, ela nos ensina a orar corajosamente, ou seja, ela busca a Deus e ela busca a figura desse juiz. A busca dela é uma busca corajosa. Agora, repare comigo, se ela é mulher e se ela vai até a presença do juiz, ela tem muita coragem, porque nós sabemos que uma mulher não poderia conversar com o homem. Uma mulher nunca poderia chegar diante de uma autoridade, nesse caso, de um juiz. Outra questão social e cultural da época: uma mulher nunca chegaria na presença do juiz sem a presença de um advogado, principalmente porque a cultura não permanecia, ou não prevalecia dessa forma, não dava essa abertura. E aí essa viúva vinha ter com esse juiz, tinha contato com ele o tempo inteiro, e eu fico imaginando esse juiz todo dia recebendo essa mulher, e essa mulher tinha uma única frase, essa mulher tinha um único pedido: julga minha casa contra o meu adversário. E aqui a viúva estava procurando justiça para uma causa, nós não sabemos qual causa era, mas o que dá a entender é que ela tinha a plena convicção de que a causa dela seria ganha, de que a ação dela seria favorável. Então ela fala: olha, eu quero que o Senhor me ajude, porque eu tenho certeza, plena convicção de que eu ganharei essa causa. E adversário, que essa expressão adversário era o oponente no tribunal. Então ela chega diante do juiz todo santo dia e diz o seguinte para aquele juiz: julga a minha causa. Mas se você voltar ao verso anterior, esse homem não respeitava homens, e esse homem não tinha nenhum temor a Deus, e ela está pedindo a ele, porque ele era a autoridade naquele tempo, ele era o único que poderia julgar a causa dela e poderia dar o veredito positivo àquela mulher. No versículo 4, diz o texto que ele por algum tempo não quis atender. Simplesmente aquele juiz ouviu aquela mulher e não deu bola para aquela situação, não quis mostrar nenhum tipo de compaixão, de constrangimento afetivo, não se importou com ela. Diz o texto que ele não quis atender. Por quê? Porque ele não dava bola para ninguém, ele não julgava nada, ele simplesmente fazia aquilo que ele queria. Vale lembrar que Jesus conta e mostra para nós que ele é um juiz iníquo. Ele não era uma pessoa extremamente correta, íntegra. Não, ele era um juiz iníquo. Ele era uma pessoa que não tinha nenhum pudor em relação às coisas de Deus. E aí ele fica ouvindo dia após dia essa mulher, e eu não sei se nós conseguimos entender isso no texto, para uma mulher se expor de uma maneira tão violenta assim, todo dia, todo instante, buscando uma forma de chamar a atenção do juiz. Ela estava agindo de uma maneira muito corajosa. O que Jesus está querendo nos ensinar é que nós também deveríamos orar de uma forma muito corajosa, de nós buscarmos a presença de Deus, sabendo da nossa pequenez, sabendo da nossa limitação, sabendo do nosso estado tão pequeno diante do grande juiz. Então aquela mulher se sentia pequena ou apequenada, no entanto ela buscava esse juiz porque ela tinha uma causa justa para que ele então estivesse julgando. E assim deveria ser também a nossa proposta de oração e a nossa vida de oração, essa oração sem esmorecer. Nós deveríamos ter mais coragem, mais ousadia para buscar a presença de Deus com os nossos pedidos, com as nossas causas, e não como a mulher, porque a mulher tinha certeza de que a causa dela seria ganha, mas nós temos a certeza de que Deus vai ouvir o nosso clamor. Nós não temos certeza de que nós estamos pedindo certo e de que aquilo que nós estamos pedindo é de fato a manifestação da justiça de Deus. Nós não temos essa convicção, porque o nosso coração às vezes nos engana, ou às vezes, quase sempre nos engana, mas nós podemos ter a certeza que essa mulher tinha, que devemos ir ao juiz. Ela está indo a um juiz iníquo e nós estamos indo ao juiz todo-poderoso, o juiz completamente santo, irrepreensível, o dono de todas as coisas. E nós, então, a primeira lição é orar
corajosamente. Essa mulher tinha muita coragem. Versículo 4. Por muito tempo, ela ia até ele e depois ele mesmo disse, olha a expressão dele no versículo 4, bem que eu não temo a Deus, ele reconhece isso, eu não temo a Deus, eu não respeito homem nenhum, versículo 5, todavia como esta viúva me importuna, e eu até marquei aqui essa expressão que ele coloca, importunar, essa expressão que vai falar desse incômodo, é alguém que fica de uma maneira persistente pedindo. Então o que Jesus está nos ensinando é que nós devemos orar de uma maneira perseverante. Se em primeiro lugar nós devemos orar de uma maneira corajosamente, em segundo lugar nós devemos orar perseverante, nós temos que ter o mesmo pedido e sempre aquele pedido até termos a plena resposta de Deus a respeito desse pedido. O pedido dela é o seguinte, julga minha causa, e o texto não fala quantos dias, mas o texto diz que por muitos dias ela procurava esse juiz, e a minha pergunta para você é essa, há quanto tempo você deixou de orar por várias razões que estavam em seu coração? E a minha pergunta é, você ora de maneira perseverante? Você é perseverante na oração? Você começa clamando por um pedido e só deixa de orar por aquele pedido depois que você recebe uma orientação de Deus, uma resposta de Deus? Amados irmãos, quantas e quantas vezes, infelizmente, nós deixamos de orar por questões extremamente fundamentais, imprescindíveis para a nossa vida. Por quê? Porque nós esmorecemos no caminho, porque nós deixamos de perseverar, nós deixamos de confiar em Deus e crer que Ele, no tempo certo, conforme a Bíblia nos diz, no tempo oportuno, nos dará aquilo que nós tanto precisamos ou pedimos. E aqui a segunda lição é essa, orar com perseverança. Ele está falando o seguinte, olha, eu vou resolver a situação dessa mulher porque ela está me importunando. Ela fica pedindo a mesma coisa o tempo todo dia, eu não aguento mais. Não é porque ele era justo, até porque o texto fala, e Jesus é muito sábio, fala que ele é um juiz iníquo. Ele não tinha equidade para julgar. Ele está julgando a causa da viúva por conta dessa importunação, porque ele não aguentava mais. Eu não sei se você já passou por uma situação dessa, em que alguém fica pedindo uma coisa, muito tempo, e você chega um momento que não sabe mais o que falar, não sabe mais o que dizer, e você acaba cedendo à pessoa, porque essa pessoa fica falando tanto naquela coisa, que você não aguenta mais. Eu gosto muito de boné, todo mundo sabe disso. Eu tinha um boné e tinha um amigo meu que toda vez que ele me via com aquele boné, ele falava, nossa, eu preciso desse boné. Até um dia que eu não aguentei mais ficar com aquele boné, eu precisei dar para ele, porque assim, ele foi tão perseverante, ele foi tão perspicaz também, é claro, e ele ficou perseverando, e eu fiquei constrangido e precisei entregar para ele o boné, e até hoje, agora quando eu olho para ele com o boné, eu falo assim para ele, nossa, mas esse boné é muito bonito, e agora eu estou tentando dissuadi-lo a devolver. É isso aqui que a mulher estava fazendo. A mulher fica pedindo, perseverando com a sua causa. E a minha pergunta é o seguinte, você persevera na sua causa? Você luta pela sua causa? Você tem convicção de que aquilo que você está pedindo é justo diante de Deus? Eu sei que algumas vezes as pessoas chegam a dizer que nós devemos deixar de orar porque Deus não respondeu. E tem muitas respostas de Deus que inclusive nós não veremos em vida. Tem muitas coisas que Abraão, por exemplo, recebeu como promessa e não viu todas as promessas em vida. Inclusive tem uma música muito herética, diga-se de passagem, que diz que eu não morrerei enquanto eu não ver todas as promessas de Deus. As promessas de Deus nós veremos na eternidade, todas elas. Mas enquanto aqui estivermos, nós precisamos ter perseverança. Por exemplo, eu ainda não tive a grata alegria de ver o meu pai e algumas das pessoas que mais eu amo rendidas ao Evangelho. E a minha pergunta para mim mesmo sempre é essa, eu vou deixar de orar por elas? É claro que não. Então, em segundo lugar, nós precisamos aprender a orar de maneira perseverante. E aqui o texto vai dizer para nós, no versículo
5, que ele então, o juiz fala o seguinte: eu julgarei a sua causa para não suceder que no fim, por fim, ela venha molestar-me, ela venha falar mais e mais, ela fique atrás de mim com essa causa, com essa busca pela justiça. Versículo 6, então disse o Senhor Jesus, considerai no que diz esse juiz iníquo. Ou seja, prestem atenção naquilo que esse juiz iníquo fez e pôde realizar através dessa ação de julgar a sua causa, a causa daquela mulher. Então Jesus nos chama a levar em consideração a ação daquele juiz iníquo. Então Jesus mostra como um juiz iníquo consegue agir com justiça e muito mais a Deus que vê todo o nosso coração, que conhece o nosso interior e sabe todos aqueles que o buscam com um coração sincero. Se um juiz iníquo, que não se importava com viúvas, que não se importava com homens, que não tinha nenhum temor a Deus, é capaz de fazer justiça, quanto mais o justo juiz, o Deus eterno. E aqui então, eu e você somos chamados a confiar plenamente no Senhor e depositar a nossa oração, a nossa confiança de uma maneira perseverante, de uma maneira corajosa. Busque o Senhor em oração de uma maneira corajosa. Peça a Deus aquilo que está dentro do seu coração e Ele vai falar se isso está de acordo com a vontade dEle ou não. Ore a Deus de uma maneira perseverante, porque Jesus está falando, se até um juiz iníquo conseguiu manifestar justiça, quanto mais o nosso Deus e Pai, o justo juiz. E aí nós temos a expressão de Jesus no versículo 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Deus não vai se manifestar de uma maneira justa com os seus escolhidos, e a pergunta é sempre assim: se Deus é o nosso Pai, não nos dará coisas boas a partir do seu referencial, do seu caráter e da sua justiça? Deus quer nos abençoar sim. E eu gosto da expressão que se encontra nos profetas, quando o texto diz para nós, eu é que sei, Deus falando, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre a vida de vocês, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de bondade e não de maldade. Deus quer o melhor para a nossa vida, e essa é a proposta de Jesus. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Se você é uma daquelas pessoas que já chegou àquele ponto e fala assim, olha, parece que Deus não julga a minha causa, parece que Deus não atende o meu pedido, eu já passei por essa fase também, parece que Deus não está atento à minha oração, parece que a minha oração não sobe do teto, parece que a minha oração não chega a Deus. A expressão, a pergunta retórica de Jesus é o seguinte: Deus não vai fazer justiça? Deus não vai atender você? Parece demorado, mas Deus vai manifestar a sua justiça. Então, a minha convocação a você que me ouve é não desistir de orar por vários motivos. A minha motivação nessa hora é que você resgate alguns pedidos que você já tinha no passado, que você deixou relegado ao passado, que você resgate esses pedidos, que você volte a orar por questões lá do passado, porque parece que Deus não está agindo, parece que Deus está demorando, mas o que Jesus está nos ensinando é que nós precisamos ter perseverança e precisamos aprender que no tempo certo, no tempo oportuno, Deus aplicará a justiça sobre a nossa vida. E aí Jesus encerra essa parábola perguntando o seguinte: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Aqueles que têm fé oram de uma maneira corajosa, oram de uma maneira perseverante e oram com muita esperança. Então essas pessoas têm fé em Jesus. Então quando Jesus voltar e vier à terra, achará porventura fé aqui no nosso coração, e eu espero que o meu e o seu coração seja um reduto de fé, um reduto de confiança, e por isso, por essa fé, por essa confiança, nós vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, vamos buscá-lo em oração. Eu convido você a cantar nesse momento mais uma canção, e nós vamos nessa hora colocar o nosso coração diante do Senhor em gratidão e também em louvor ao nosso Deus. Cante conosco nessa hora.
fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém. Gente querida, a minha oração é que Deus te abençoe e te guarde, que Ele levante o rosto sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a nossa igreja. Muito obrigado pela companhia e eu peço que Deus te abençoe, me abençoe, nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais um encontro, obrigado por essa palavra, pelos cânticos. Obrigado, Deus, pela Tua presença em nosso coração. E mais uma vez pedimos uns pelos outros, pedimos a Tua bênção, pedimos que o Senhor nos proteja, pedimos que o Senhor nos guarde, nos livre do mal e que a Tua mão santa seja sobre nós. Oramos agradecidos e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém, amém. Bom restinho de semana. Deus abençoe.